Eu, com 50 anos, descobri a minha vocação. Demorei 50 anos para chegar. E é a leitura do livro da Angela Duckworth. É um livro que me ajudou a entender a minha jornada. Ela vai dizer que realmente a gente vai chegar a determinado tipo de maturidade e vai se aproximar do que ela vai fazer assim uma caminhada, que é, eu vou colocar com as minhas palavras, capacidade, aquilo que você tem diferencial, você transforma em habilidade, da habilidade você transforma numa atividade. Esforço em todos os caminhos. E da habilidade você tenta ser sustentável, você tem uma vida sustentável, uma habilidade sustentável. E aí você vai servir alguém. O livro da Ângela, basicamente, é um livro sobre a jornada de excelência. É a procura da felicidade continuada de excelência. Esse é o nome que eu dei. Felicidade continuada de excelência. Faço uma separação entre a felicidade continuada, né, e a felicidade momentânea. Isso é uma discussão que os filósofos já vêm fazendo, né? A separação, e a gente aqui também já fazia, né? Da felicidade estrutural, da felicidade conjuntural. Aquela ideia, felicidade são momentos felizes? Não, felicidade momentânea são alegrias e euforias momentâneas. A Ângela quer falar da felicidade continuada de excelência. Eu ainda diria, nas minhas reflexões, né, pós-Ângela, que a gente, na verdade, caminha na direção dessa felicidade de excelência. Seria o topo. Mas nem todo mundo tem essa demanda. Essa demanda, e aí a gente vai lá no Einstein, né, e ela fala um pouco, e ela inclusive é criticada, né, porque ela quer colocar as crianças na direção dessa felicidade continuada de excelência, e as pessoas, você quer que todo mundo vire um Einstein, né? E aí, na verdade, as pessoas não estão entendendo o que ela está falando. O Einstein é uma inspiração. Naquele filme que eu vi dele, em que ele faz uma relação com um cientista inglês, que eu não lembro o nome, eu acho que foi no HBO, o cara, ele deita na cama e fala, o meu barato é levar ao máximo o meu potencial. Essa é a inspiração que ele passa. Não o que ele disse, não o que ele conseguiu, não a genialidade dele, mas o esforço que ele fez de potencializar a sua capacidade nativa. Então ele veio com uma capacidade nativa e começou a operar em cima dessa capacidade nativa. É o que eu estou chamando de segundo eu. É quando o segundo eu entra na jogada. O primeiro eu é a genética e a cultura formatada que a gente recebeu, e aí você precisa do segundo eu. E aí o segundo eu começa a trabalhar. E aí você tem essa demanda de uma parte das pessoas, eu acho que não é todo mundo que tem essa demanda, por essa felicidade continuada de excelência. Aí tem uma outra discussão que a gente tem que fazer, né, de como seria, né, essa separação, essa felicidade continuada de excelência. Todo mundo quer ter isso? Todo mundo precisa disso ou não? Né? Todo mundo é capaz de fazer isso? E se não é capaz de fazer isso, por que não é capaz? O que falta para determinadas pessoas entrarem nessa história da Ângela? Ela está na pesquisa dela. E aí entra para fugir do tudismo. Todo mundo pode, né? Mas todo mundo quer. Todas as mentes querem essa rotina criativa. E aí aqui o livro é interessante porque ela vai falar, e aí eu dividi duas habilidades, né, em que a gente vai trabalhar. Uma habilidade é uma habilidade que você vai operar com a coisa da porta para fora. Vamos pegar o músico. Um músico que não conseguiu a excelência é o músico assim, eu quero tocar melhor, o negócio é tocar. Então ele fica preocupado com tocar, mas ele não está preocupado com como ensaiar.
o ensaio de excelência. Então ele precisa, para ser um músico de excelência, ser um cientista na capacidade de melhorar o ensaio. E aí tem uma coisa interessante aí que é, ali naquele momento ele tem que ser um cientista na metodologia do ensaio. E isso a Ângela vai destacar, a importância que você tem que ter na metodologia. E aí eu criei aqui um conceito que eu chamei de sarrafo da excelência. O sarrafo da excelência é quando você vai subindo, aquele cara que salta, né? Aquele pulo à distância, né? Quando você, o salto, né? Então você vai saltar sem usar a vara e você vai subindo 1 centímetro, mas todo dia, ou até milímetros, todo dia. Tem aqui uma frase aqui de divulgação do artigo que eu botei, já angelando, né? Quem está na rotina criativa não cria em borbotões, mas em borbotõezinhos, né? Pouquinho, 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 pouquinho. Então, essa rotina de excelência é o que está aí por baixo dos empreendedores. Aí quando a gente vai falar de empreendedores, e aí a gente vai falar de pessoas mais do que empreendedores, eu percebo que eu estou caminhando não para atender empreendedores. O que eu estou, no fundo, procurando é ajudar pessoas que têm essa demanda por essa felicidade de excelência. Não é todo mundo que tem. Eu não sei por que algumas pessoas têm. Eu estou aqui com a escola há 4 anos e muita gente veio, ficou e continua porque tem essa demanda. Né? Tem essa demanda. E precisa estar continuamente sendo ajudado a construir essa demanda. Eu ainda falo aí de um artigo de altruísmo, né, saudável e tóxico, falo dessa mudança que a gente tem que ter na maneira de pensar a felicidade e vou, aos poucos, dialogando com a Ângela e digo que esse livro, por enquanto, é o livro top, é o melhor livro que eu li, né, ao longo desse início de ano aí, e ele entrou aí para dentro da bibliografia bimodal, né, em que a gente tem muita coisa para pegar e muita coisa para pensar. É isso, o que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup conceitual, e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.